O livro didático e sua importância. Grupo: Amanda de Oliveira, Dalvin Nunes, Daniel Castro, Juliana Arneck, Matheus Nascimento e Michele Pereira. Estamos na biblioteca da Unicinos. Nesse espaço repleto de literatura e conhecimento, vamos encontrar nossos objetos de estudo para esse pequeno documentário. Uma enciclopédia reúne uma coletânea de textos, tendo como objetivo descrever e aprofundar tópicos do conhecimento humano. Muito similar a um dicionário, só que mais ampla, traz imagens e ilustrações sobre os conceitos. A enciclopédia surgiu no final do século XVIII, quando a sociedade buscava sistematizar o conhecimento humano. O positivismo da época tentava racionalizar a sociedade e o conhecimento. A enciclopédia é fruto dessa ideia, dessa tentativa de classificar todo o conhecimento produzido pela humanidade. Ela foi durante muito tempo uma ferramenta essencial para a pesquisa, sendo utilizada principalmente nas escolas. Com o tempo acabou caindo em desuso. Mas esse documentário não é sobre a enciclopédia, e sim sobre um parente próximo, o livro didático. Vamos caminhar pelos corredores da biblioteca da Unicinos e contar a história do livro didático. O livro didático surge no século XIX, como forma de auxílio aos professores. Mais tarde, ele passa a ser utilizado também pelos alunos. Trazendo a história para o Brasil, em 1930 é criado o Conselho Nacional de Livro Didático, que auxiliava na produção dos livros didáticos. Durante o período do Estado Novo, Getúlio Vargas queria impor o nacionalismo na sociedade brasileira. Para isso, utilizou da censura de livros e também proibiu que se falasse alemão, italiano e japonês no Brasil. Quanto aos livros, foram realizados pelo governo queimas públicas de livros considerados comunistas. Jorge Amado e José Lins tiveram milhares de livros queimados por serem considerados subversivos. Os livros em outros idiomas eram confiscados, igrejas de comunidades estrangeiras foram proibidas e pessoas vindas da Alemanha, Itália ou Japão foram perseguidas. Tudo isso instalou um clima de hostilidade no Brasil. Quanto aos livros didáticos, aquilo que fosse considerado doutrinação era banido. Durante a ditadura civil-militar iniciada em 64, o cenário não mudou. Agora o Estado brasileiro tinha um órgão responsável por fiscalizar toda a produção cultural do país. Livros, filmes, músicas e peças de teatro eram monitoradas. O livro didático passa a ser uma cartilha para os bons costumes da juventude brasileira, com o lançamento dos livros de educação moral e cívica. Com a redemocratização em 85 e a nova Constituição em 88, o cenário muda. A partir dos anos 90, a população escolar aumenta vertiginosamente, passa-se a ter uma ideia política de alfabetização em massa. Começam a surgir diferentes políticas públicas educacionais. O Programa Nacional do Livro Didático, criado em 85, passa a ter maior rigor com a produção dos livros didáticos. Os conteúdos passam a ser melhor elaborados, a didática dos livros se preocupa mais com a educação dos alunos. Atualmente, o livro didático é produzido em larga escala no Brasil, chegando a quase todas as escolas públicas brasileiras. O livro didático é uma ferramenta pedagógica fundamental para a sala de aula. Mais do que isso, o livro didático também fomenta a literatura e o desejo pela leitura. Ao colocar o aluno em contato com todos esses outros livros e autores, isso pode despertar a curiosidade no aluno. O professor, ao trabalhar as atividades do livro, não só ensina a matéria, como também conversa com diversas outras fontes. Agora vamos adentrar a sala de aula e entender como se comporta o livro didático em seu habitat natural. Com a chegada dos dispositivos digitais, a educação tem passado por transformações significativas. Pesquisas apontam que o uso do celular na sala de aula pode dividir a atenção do estudante, levando à dispersão e prejudicando o foco nas atividades propostas em sala de aula. A sobrecarga de estímulos visuais e sonoros dos celulares pode interferir na retenção e compreensão do conteúdo. O professor se vê encurralado pelo uso excessivo de celulares pelos alunos. Para tentar contornar essa situação, as atividades distintas propostas do livro didático podem ser usadas como diferencial em sala de aula. Agora vamos sair do espaço da sala de aula para falar do livro didático enquanto campo de disputa. Se na sala de aula o livro didático parece estar bem estabelecido, lá fora existem grupos tentando alterá-lo de maneira tendenciosa.
Recentemente, uma organização vinculada ao agronegócio tentou fazer mudanças nos livros didáticos. Algumas propostas sugeriam retirar conteúdos que relacionassem queimadas irregulares ao agronegócio, alegando que essa relação era tendenciosa e que o agro não trazia danos ambientais. Não vivemos mais em uma ditadura, mas ainda há grupos poderosos tentando usar da censura. Aqui usamos livros que iriam para descarte para ilustrar essa tentativa de censura. São vários os novos desafios envolvendo o livro didático. De um lado, a sala de aula se transforma e exige novas ferramentas de aprendizagem. De outro, surgem grupos querendo alterar o conteúdo do livro didático. Mais do que nunca, devemos nos unir e combater a censura aos livros. Aqui, o nosso grupo se cruza pela biblioteca, assim como se cruza a nossa vontade de construir uma sociedade mais livre e mais leitora.